Bom dia, graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, da Escola Dominical dessa manhã, com o capítulo 9 de Lucas, versículos 7 a 9. Lucas 9, 7 a 9. Vou fazer a leitura, depois nós vamos orar. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, quer dizer, feitas por Jesus, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Vamos orar então. Louvado seja o teu santo nome, nosso Deus e Pai, por essa manhã, por esse culto. Agradeço, Senhor, por essa igreja, que é a providência do Senhor para a edificação da minha vida, para a edificação dos nossos irmãos. Obrigado por cada um dos presentes aqui, obrigado pelos cânticos, obrigado pela reunião que nós temos, Senhor, por aqueles que se dispõem a servir, tanto no ensino, quanto na limpeza, quanto na manutenção, quanto nas orações, Senhor, nas contribuições financeiras. Obrigado pelo teu corpo local aqui reunido, Senhor. E eu exalto o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Te peço nesse momento, pelo estudo da tua palavra, que nós possamos mais uma vez ser alimentados com a verdade, aprender mais da tua palavra, da tua vontade para nós, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, temos aqui Herodes curioso a respeito de Jesus. É interessante que até esse ponto ele não tinha ouvido falar de Jesus, Ele chegou atrasado aqui na história. Ele vai começar a se perguntar quem é este Jesus. E ele faz alguma conexão com João Batista, Por que será que ele faz conexão com João Batista? Porque a fama de Jesus correu ali pela Galileia, por toda a Judéia e Galileia, e ele acaba ouvindo todas essas coisas, os milagres que ele vinha fazendo, e estava em dúvida, Dúvida sobre quem é Jesus. João, alguns diziam que João ressuscitou dentre os mortos, João Batista que está falando aqui, a essa altura já tinha sido decapitado. Nós não estudamos a história da decapitação de Jesus ainda. Hoje pela manhã vamos procurar fazer isso, mas aqui já tinha acontecido, A Bíblia não narrou ainda, no livro de Lucas, o que aconteceu com João, mas já aparece morto aqui na história, Já é mencionado. Eu degolei o João. Então quem que é esse? A dúvida é: será que ele é João Batista? Porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos. Será que Jesus era parecido fisicamente com João, a ponto de ter essa semelhança, alguém poder dizer que ele era o João Batista ressuscitado? Eu não sei. Outros diziam que Elias tinha aparecido, porque Elias fez muitos sinais, Elias é aquele que os judeus aguardavam como precursor do Messias, Então, nessa lista aqui, ninguém está dizendo que Jesus era o Messias. Eles falavam João Batista ressuscitado, falavam Elias, que é o precursor do Messias. Antes do Messias chegar, deve vir Elias. Eles conheciam isso das profecias, a gente já falou sobre isso, em outras aulas. E Herodes, então, ouvindo falar esse negócio de João, ele pensou:
será? Bom, eu mandei matar, eu degolei, né? Cortei a cabeça do João. Então quem é este aí? Mas ele ficou aí com o João na cabeça. O livro de Lucas não vai dizer muito mais a respeito dessa história. Se você quiser saber sobre a decapitação de João Batista, você tem que ir lá para o Mateus e para o Marcos. Então sempre nesse estudo a gente está fazendo um estudo comparativo dos 4 evangelhos, as histórias, né? João não vai falar, Lucas fala só esse pouquinho. Se você quer mais detalhes, você tem que ir em Mateus e em Marcos. Então vamos lá para o Marcos então. Vamos começar com Marcos capítulo 6. Já teve aí a introdução do livro de Lucas. A gente vai focar então em Marcos e em Mateus. No Marcos capítulo 6, você tem a mesma história, né? Só que vai dar mais detalhes. Lá em Lucas, falou, Herodes ouvindo essas coisas, né? Pensou, será que é o João? Essas coisas quais? Aqui no Marcos ele vai imediatamente dizer algumas dessas coisas. Se você pegar o Marcos 6, versículo 12, por exemplo, a respeito dos sinais que os discípulos faziam enviados por Jesus, saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então tem sinais, está aqui dizendo quais eram os sinais, exorcismos e curas, né? E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, o nome de quem? Não de Herodes, o nome de Jesus, né? Ele ouviu isso, e disse, João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Então aqui ele já é mais incisivo, ele já fala, é João. Aqui no livro de Marcos, ele relata que o Herodes concluiu que só pode ser o João, né? João Batista aí é que ressuscitou dos mortos e está fazendo esses milagres. É curioso ele tirar essa conclusão. Por quê? Quantos milagres João Batista fez no seu ministério aqui na terra? Nenhum. João Batista não fez nenhum milagre. Só pregava que se arrependesse. Pregava que se arrependesse. Então, se João Batista nunca fez nenhum milagre, e a Bíblia diz que ele não fez, né? Porque eles falam, João não fez nenhum milagre, e João Batista, então isso aí está em João 10, 40, 41, né? Jesus curou um cego de nascença, as pessoas estavam falando mal de Jesus, né? Então eles falaram, mas João Batista não fez nenhum milagre, as pessoas acreditaram nele, esse aqui curou cego, por que não acreditam, né? Então de fato João Batista não fez nenhum milagre. Mas Herodes pensou, deve ser João Batista, ele deve ter pensado, não, depois da ressurreição ele recebeu poderes sobrenaturais, aí ele começou a fazer. Por que Herodes acha que é João Batista? Apesar de não ter tido encontro com Jesus, ele não sabe a aparência de Jesus, mas por causa do poder da palavra, porque Herodes conhecia o poder da pregação do João Batista, né? Ele teve contato, ouviu de primeira mão a pregação de João Batista. Então, como Herodes ouviu falar também da pregação de Jesus, ele fez a conexão, né? Este santo de Deus aí deve ser o João Batista que ressuscitou dentre os mortos, né? Então, essa é a conclusão aí do Herodes. Ele leu o 14, né? No 15, aí ele continua com as especulações dos outros, né? Os outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Está convencido, né? Esse aqui é João Batista, não tem outro, né? Essa questão aí, como um dos profetas, Elias, né? O que é como um dos profetas, né? Assim, alguns achavam que era o Elias que voltou realmente, outros achavam que era como um dos Elias, né? Um dos profetas. Por exemplo, o próprio João Batista, ele era como Elias, né? Ele não era Elias, não era João Batista em pessoa,
ele foi chamado de Elias por Jesus. A gente já estudou isso em outra aula, né? Ele é o Elias que havia de vir, é o precursor do Messias, né? Ele prepara o caminho para o Messias, mas ele pessoalmente não é Elias, ele não é literalmente Elias, ele vem no espírito de Elias, ele não é Elias, vamos dizer assim. Eu não posso usar o termo reencarnado porque Elias não morreu, né? Se ele tivesse morrido até alguém poderia dizer isso, mas reencarnação, para começar, não existe na Bíblia, e Elias não morreu, então não poderia reencarnar. Os espíritas hoje dizem que, tá vendo? João Batista é Elias reencarnado. Elias não morreu, não pode reencarnar. Mas alguém poderia achar, não, mas ele não tem jeito, né? Porque o João Batista nasceu, né? Ele não apareceu assim do nada, né? Então, se ele nasceu, saiu do ventre da sua mãe, então ele não pode ter simplesmente aparecido. Agora, ele não tendo morrido, Elias não morreu, como é que ele poderia sair do ventre de uma mulher, né? Não tem como. Ele vai deixar ali o céu, a glória em corpo. É diferente de Jesus, né? Jesus era espírito, mas ele já tem um corpo, ele já está lá no céu em corpo. Como é que de repente apaga esse corpo, ele entra no ventre de uma mulher e vai sair? Então não tem como Elias ser literalmente João Batista saindo do ventre de uma mulher. Mas ele podia pensar que, como Elias não morreu, tinha voltado. Isso ele poderia pensar, ou os judeus estavam pensando, aqueles que não conheciam a história do João Batista, com certeza, porque se eles conhecessem a história, se fosse gente próxima do João Batista, não teria como chegar nessa conclusão, né? Eu vi João Batista crescendo, brincando com meus filhos na rua, né? Então essas pessoas não tem como pensar que esse é Elias. Agora, alguns que talvez não conhecessem, só ouviram falar João Batista, né? Então poderiam até pensar. Mas Jesus falou, esse é Elias, João Batista é Elias, ele vem no espírito, ele é como Elias, né? Isso que alguns diziam de Jesus. Jesus é como um dos profetas. Alguns diziam que ele era Elias, alguns talvez dissessem ele é como o Elias, ele vem no espírito do poder dos profetas, né? Então estava falando muita coisa a respeito de Jesus. Nessa lista não aparece ele como Messias, né? Ninguém estava dizendo ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, que é o que a Bíblia proclama, mas eles estavam especulando, tentando adivinhar quem era Jesus. E hoje em dia a gente se depara com os homens ainda 2000 anos depois especulando e conversando sobre quem é Jesus. Então eu fiz uma lista aqui de possibilidades que as pessoas falam de quem é Jesus, né? Tem até uma música lá, né? Filósofo, poeta e comunista, ou mesmo hippie, já se disse até, né? Os mais antigos vão lembrar dessa música. Então, quem é Jesus, né? Então, uns vão dizer isso, é um filósofo aí, né? Outros vão dizer que ele não existiu. Alternativa A, um filósofo. Alternativa B, ele não existiu. Até hoje tem gente que diz que Jesus é uma lenda, ele não existiu. Alternativa C, ele existiu, ele foi um bom homem, um bom mestre. Alternativa D, ele existiu e ele foi um louco que achava que era o Filho de Deus, mas não era. Outros dizem, alternativa E, ele era um mito criado sobre um rabino, ou seja, ele foi um rabino, um mestre aqui, só que ele não fez essas coisas que estão escritas aqui. Isso são mitos que foram aparecendo nos séculos seguintes, que as pessoas foram inventando a respeito de Jesus. Então, alguns vão dizer isso. Ele existiu, ele foi um mestre lá da lei em Israel, mas ele não foi esse que está escrito aí na Bíblia. Essa foi a alternativa E, né? Alternativa F, ele foi um libertador comunista, pregou a rebelião contra os opressores de Roma e ele lutou pelos pobres. Outros vão dizer, alternativa G, ele era um servo de Belial, servo do diabo, né? Ele era um falso profeta. Outra alternativa H, ele foi o Filho de Deus. E essa, é claro, é a alternativa que a Bíblia ensina, alternativa H,
que ele era o Filho de Deus. Se alguém conseguir pensar em alguma outra alternativa, essas foram que eu consegui lembrar, assim, pensar que as pessoas falam que Jesus foi, né? Se alguém souber de outra alternativa, pode contribuir, mas, assim, numa reflexão rápida, eu consegui enumerar aí essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alternativas a respeito de quem foi Jesus. A Bíblia fala pela boca do apóstolo Pedro claramente em Mateus 16:16. Nós conhecemos os textos, mas não custa lermos, né? Mateus 16:16. O versículo, vamos voltar um pouquinho, no versículo 13, Mateus 16:13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então essa pergunta era importante, essa é a chave, né, para a salvação, você saber quem foi Jesus. Não basta acreditar em Jesus, não basta acreditar que Jesus morreu numa cruz, não basta acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Você pode pensar que ele foi um homem que morreu e ressuscitou, mas que não era o Filho de Deus. Não basta você acreditar que ele era um bom homem, que ele morreu numa cruz e que ele ressuscitou. Para você ser salvo, você tem que saber quem era este homem e por que Deus fez isso com ele, né? Ressuscitou ele dentre os mortos. Porque Lázaro também foi um homem que morreu e ressuscitou. Isso não quer dizer nada. Você acreditar que Lázaro morreu e ressuscitou não vai te salvar de nada. Então você tem que saber quem é Jesus. E Jesus então pergunta isso para os homens, né? Quem os homens dizem, para os discípulos, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Versículo 14, e eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então tem até outros profetas, aqui já é enumerado, aqui, nomeado, né? Jeremias morreu, Elias não morreu, mas Jeremias morreu. Então Jesus seria Jeremias ou reencarnado ou a aparição de Jeremias aí, né? E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Isso também é chave. É Deus quem revela quem é Cristo. Nós comunicamos quem é Cristo, nós pregamos quem é Cristo, mas para a pessoa acreditar numa mensagem dessas, precisa de Deus revelar no coração dela. Essa é a forma como nós cremos que o homem natural, sem o Espírito Santo, não é capaz de crer e receber o Evangelho, porque isso parece loucura para o homem, porque são coisas que se discernem espiritualmente. É necessário o Espírito Santo revelar isso para a pessoa, para ela poder crer, né? Então, Jesus já falou isso para Pedro. Jesus está dando uma aula de teologia para Pedro aqui, né? Ele falou, elogiou Pedro, confirmou a veracidade das palavras de Pedro, mas ele deu uma lição ali: olha, Pedro, saiba de uma coisa, não vem de você essa fé, isso aí vem do meu Pai que revelou para você. E então está aqui, né? Jesus respondendo: não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus, né? Eu falei assim, alguns poderiam acreditar que Jesus era Jeremias reencarnado, né? Mas eles não iam acreditar nisso, né? Eles tinham a Bíblia, né? Eles já tinham todo o Velho Testamento, e nenhum judeu ia acreditar em reencarnação. Mas você pode se surpreender, os rabinos ensinam que existe reencarnação, tá? No judaísmo ortodoxo hoje, eles ensinam reencarnação, por incrível que pareça, né? Então, o fato de você ter a Bíblia não quer dizer que você entende a Bíblia, até aqueles que vivem de estudar a Bíblia, tá? Então, sem o Espírito Santo e sem a revelação do Novo Testamento, só com o Velho, você está com a revelação parcial. Você precisa da Bíblia toda. Claro que só pelo Velho Testamento já dá para saber que não existe reencarnação, mas com o Novo é irrefutável.
Você tem uma revelação do porvir, do além, daquilo que acontece com os mortos ali, claro, no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele ensina muito mais sobre a vida após a morte do que o Velho, né? O Velho foca muito aqui na vida aqui na terra, no reino de Israel, na lei, nas consequências de você quebrar a lei, nas consequências mais aqui na terra, né? Você vai ser apedrejado, você vai ser morto se adulterar, as consequências aqui. As consequências eternas, o que acontece com a sua alma é muito mais claro se você olhar para o Novo Testamento, né? Os judeus, então, hoje eles ensinam muitas coisas erradas a respeito da vida após a morte, porque eles rejeitam a revelação do Novo Testamento. Bom, então temos aqui esse quadro aí das especulações do que diziam os homens e da resposta de Pedro e confirmação de Jesus. E você tem as palavras do próprio Jesus a esse respeito perante o seu tribunal ali do Sinédrio, né? Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62. Uma revelação da boca do próprio Cristo perante todas as testemunhas ali e acusadores. Marcos 14, 61. Durante o Sinédrio as suas acusações, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a pergunta e disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. O sacerdote, rasgando suas vestes, disse: Para que necessitamos mais de testemunho? Eu sou o Filho do bendito, do Deus bendito, né? Então é isso, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Ele fala, se alguém tiver dúvida, testemunho de si mesmo, né? A respeito de si mesmo. Tá, oi. Rasgar a roupa. Não vemos isso acontecer, rasgar a roupa e jogar muitas vezes poeira ou cinza na cabeça, né? É um sinal de revolta ou de humilhação. Às vezes era humilhação, às vezes é uma revolta. Estou indignado com isso, e você demonstra. Não é tanto um piti assim, é cultural, né? É cultural isso daí. Eles faziam isso mesmo, né? É curioso. Eles deviam ter bastante dinheiro para comprar roupa, né? Pensou? Então, acontece isso. Bom, à luz desta revelação do próprio Cristo a respeito de si mesmo, você tem que excluir a alternativa A de que ele era um filósofo. Nenhum filósofo diz a respeito de si mesmo que ele é o Filho de Deus, né? Então, que filosofia é essa, né? Eu sou o Filho de Deus, eu vou vir com poder nas nuvens, né? Então, Jesus não era um filósofo. A não ser que você despreze o texto, né? Não, à luz do texto, Jesus não era. Considerando que vamos começar assim, considerando que a Bíblia é um livro confiável. Os homens muitas vezes dizem que não é. Então a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Mas, em princípio, vamos assumir que a Bíblia, nós cremos que ela é toda a palavra de Deus, né? Então ela é confiável. Assumindo que ela é confiável, então Jesus não pode ser um filósofo. Um filósofo não diria: eu sou o Filho de Deus, né? Agora vamos nos colocar na posição dos incrédulos. Suponha que você não acredita na Bíblia, tá? Não acredito na Bíblia, não acredito, não sei aí se é verdade, não é? Mas eu penso que é um livro histórico, escrito pelos antigos mesmo, um relato aí do que aconteceu. É confiável, vamos dizer, é um livro confiável, eu só não tenho religião, né? Tá bom, se você assumir que esse livro foi escrito realmente pelos antigos e é confiável, então está escrito lá que ele falou isso, que ele é o Filho de Deus, tá? Você pode não acreditar que ele é mesmo, mas que ele falou. Tá, então não pode ser um filósofo. Um filósofo não vai dizer: eu sou o Filho de Deus. Que filosofia é essa, né? E nós vemos que as palavras que ele falou estão se cumprindo. Estão, é claro, isso aí não tem nem discussão, né? As palavras não só dele, mas dos profetas e apóstolos, elas estão se cumprindo.
Em sequência, você tem ali a alternativa B, que os dizem que ele não existiu. Essa eu vou deixar para depois, daqui a pouco a gente comenta essa aqui. Alternativa C, ele foi um bom homem. Alguns dizem que ele foi um bom homem. Mas um bom homem não vai se achar tudo isso, né? Eu sou o filho de Deus, eu vou voltar nas nuvens com poder e glória. Isso é um pouco estranho você chegar e falar, ele foi um bom mestre em Israel, ele pregou a caridade e ele era um bom homem. Tem algo aqui além disso, né? Porque ele dizer que é o Filho de Deus que volta com poder nas nuvens, então não é só um bom mestre. Essa aqui não cola, ele não pode ser só um bom mestre por causa daquilo que ele mesmo falava a respeito de si mesmo. Se você olhar em João 8:23, por exemplo, João 8:23, Jesus falando, e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Quem que ele pensa que é, né? Que ele é maior do que todo mundo? Ele é maior que todo mundo, ele diz que é maior que todo mundo, então não pode ser só um bom homem. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? E Jesus, sempre essa pergunta, quem é Jesus? Quem és tu? E Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eu estou sempre lendo os textos, é isso que ele diz que é mesmo, ele é o Filho de Deus. Não tem como. Então, não tem como ele ser um bom homem, um bom mestre, porque um bom homem não se acha tanto assim, né? Se acha melhor que todo mundo, né? Ele está muito prepotente se ele é só um homem. Então ele não pode ser só um homem e ainda ser um bom professor, um bom mestre da verdade, porque isso não é verdade se não for verdade. Se ele está falando que é uma coisa, mas ele não é, então ele não é bom, ele é um mentiroso. Então você cai na outra. Essa aqui eu nem coloquei, né? Eu não coloquei, então são 9 alternativas. Ele podia ser um mentiroso. Eu coloquei que ele era um louco, assim. Ou ele pensa que ele é o Filho de Deus, mas não é, então ele é louco. Ou ele sabe que não é o Filho de Deus, mas ele disse que é, então ele é mentiroso. Ou ele fala e ele é o Filho de Deus. Não tem como fugir disso, né? Ou ele é louco e pensa que é o Filho de Deus, mas não é. Ou ele é mentiroso, porque ele sabe que não é o Filho de Deus, mas diz que é. Ou ele é o Filho de Deus, né? Então, essas 3 situações aqui são uma possibilidade, aí cada um tem que escolher. Será que Jesus é louco? Será que Jesus é mentiroso? Ou será que Jesus é o Filho de Deus, né? Desde os 12 anos que ele se revelou, né? Não sabeis que convém cuidar dos negócios do meu Pai? Exatamente. E nessa época, os mestres da lei ali, os rabinos, os fariseus, eles estavam impressionados, né? Estavam ali conversando no templo sobre a Bíblia com ele e admirados da sua sabedoria. Naquela época ninguém achava que ele era louco, achava que ele era um rapaz muito sábio, né? 12 anos de idade. Mas com o passar do tempo, a inveja cresceu no coração dos fariseus, né? E dos escribas, e eles intentaram matá-lo. Então, uns vão dizer que ele era um louco, mas os fatos comprovam que ele era aquele que ele dizia que era, né? Então, você pode até, os homens até podem pensar, ele era um louco, mas se você for olhar tudo o que ele fez, assumindo que os relatos foram realmente escritos por testemunhas oculares da história, então ele curou muita gente, então ele ressuscitou os mortos, então ele andou sobre as águas. Bom, se isso for verdade, então não é possível que ele seja um louco. Não pode ser simplesmente isso. Então, alguns vão dizer que ele era um libertador, né? Tem um mito, né? Um mito criado sobre o rabino, isso aí eu vou deixar para depois. Aqueles que dizem que ele não existiu e aqueles que dizem que esse texto não é confiável, que isso é tudo invenção, isso eu vou deixar para depois. Vamos pular então essa parte. Vamos para o libertador comunista. Ele queria libertar o povo de Israel e os pobres da opressão de Roma.
Por que isso não é coerente com o que ele ensinava? Por que eu posso afirmar que Jesus não era um libertário comunista ou libertador comunista, com base no que ele ensinou nas Escrituras? Por que eu sei que ele não veio para, pelo menos na primeira vinda, né? Ele não veio para libertar Israel da opressão de Roma? Tem um texto-chave onde a gente pode trabalhar isso daí. Alguém sabe o que eu estou pensando? Não é porque ele até pede César. Exatamente o texto que eu pensei. O libertador não vai falar para você pagar impostos para Roma. Não tem como, isso não tem lógica, né? Mateus 22, 21. Quando eles perguntaram para ele, versículo 17, diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? E lá no versículo 21, e dizem eles, é de César a efígie na moeda, né? Então ele disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Ele pede para mostrar a moeda do tributo, tem ali cunhada a imagem de César ali, silhueta ali do rosto de César. Ele fala, isso aqui não é César, então dá para César o que é de César, pague o seu imposto. O libertador aí, um Bolívar ou um Fidel Castro, não vai falar um negócio desse, né? Não tem como isso funcionar. Outros dizem que a alternativa G, qualquer, era um servo de Belial, né? Será que Jesus, então, tudo bem, ele fazia sinais, mas será que ele fazia sinais no poder de Beelzebul, né? Se ele fosse um servo do diabo, os fariseus, escribas e saduceus teriam sido capazes de apontar um pecado em Jesus. Porque eles ficaram muitas vezes tentando acusá-lo perante testemunhas todas na rua, né? Na frente de todo mundo, no templo. Eles sempre estavam procurando desmascará-lo, vamos dizer assim, mostrar que de fato ele era falso, de fato ele era do diabo, já que não dava para eles negarem os milagres, né? Porque estava sendo feito na frente de todo mundo, não dava mais para argumentar que ele era um charlatão. Então, bom, já que ele faz milagres, só pode ser ou por Deus ou pelo diabo, né? Não é truque, não é enganação. Então, ou ele está fazendo milagres por Deus ou pelo diabo. Então eles diziam, é o diabo, e vamos provar na frente de todo mundo. E eles iam lá e quebravam a cara, desculpa a expressão, toda vez que eles tentavam derrubar Jesus com argumentações e mostrar que Jesus estava realmente em pecado, né? João 8 tem um encontro desses, interessante o jeito como João relata. João 8,45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Essa era a hora para alguém levantar a mão e falar, né? Alguém me convence de pecado? Alguém pode apontar um pecado meu? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Então eles estavam assim tentando, mas ninguém estava conseguindo apontar nenhum pecado. Eles tentavam e Jesus logo mostrava que não era. Versículo 52, disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Essa frase significa, quem que você pensa que é, né? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Então, meu Pai. Quem que eu digo que eu sou? Filho de Deus, em outras palavras, né? É meu Pai. Meu Pai me glorifica. É esse que vocês dizem que é vosso Pai. Né? Então, eles não conseguiram, bem que tentaram. Tiveram que crucificar com falsa acusação, que era contraditória. Quando chegaram perante Pilatos, aquele monte de acusação vazia, Pilatos falou, não estou vendo nada. Não é que Pilatos acreditava em Jesus, mas ele não estava vendo coerência nenhuma nas acusações. Então ficou claro que não tinha pecado em Jesus.
Então o povo gritou, crucifica assim mesmo, né? E Pilatos então crucifica mesmo sem motivo, crucificado sem acusação, simplesmente porque o povo quer que ele morra. Então este aí era o testemunho de Deus. E depois, evidentemente, para piorar a situação para ele, Jesus ressuscita dentre os mortos. Então, se Jesus é do diabo, então por que Deus ressuscitou ele dentre os mortos? Porque o diabo nunca ressuscitou ninguém, muito menos ao terceiro dia, né? Esse poder o diabo não tem. Então, como é possível? Então, Jesus ressuscitou pelo poder de Deus, e isso é a prova de que ele não era do diabo. Mas, para tudo isso, então, se você considerar o texto, então, da forma como foi entregue, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, lê o que está escrito a respeito de Jesus, ele é obrigado a concluir que Jesus é o Filho de Deus. Ele pode não crer por causa da dureza do coração, mas assim, baseado no relato, não tem como ele concluir que Jesus é uma outra coisa, um outro tipo de pessoa. Ele é o Filho de Deus, baseado no que está escrito. Aí ele pode falar, mas eu não acredito que isso aconteceu assim, eu acho que é uma invenção, eu acho que isso foi escrito depois e foi uma invenção. Ou então, se foi escrito na época, foi também uma invenção, eles escreveram para tentar enganar as pessoas. Então, essas são as duas únicas alternativas que sobram. Ou foi escrito na época por um grupo que tramou uma teoria da conspiração para criar um Deus homem. Essa aqui é uma das possibilidades. E a outra possibilidade foi escrito muito depois a respeito de coisas do passado. Então, são lendas que apareceram tempos depois, né? Então, essas duas situações, eu vou dar uma pincelada sobre este assunto, uma introdução aqui sobre apologética, nesse caso, apologética à defesa da fé cristã, né? Mas não vamos gastar muito tempo com isso, porque na escola dominical nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é estudar a Bíblia, crendo que ela é a palavra de Deus. Nós temos um curso que vai ser dado no IB para quem quiser, não agora, né, mas no ano que vem eu estou planejando um curso de apologética completa, onde nós discutimos detalhadamente o porquê de que essas acusações são falaciosas, elas são falsas, elas não se sustentam, tá? Então, aproveitando, né, quem quiser se inscrever no próximo período, começa essa semana, já vamos ter aula de Teologia Sistemática 2 e Panorama do Antigo Testamento 1, né? Já vamos postar as aulas, então se você tem interesse, já se matricule, né? Mas, voltando então às questões, vamos dar uma introdução aqui. Por que é que essas acusações não se sustentam? Só uma introdução. Mesmo sem a Bíblia, vamos considerar assim que você não conhece a Bíblia, nunca ouvi falar, mas existem os registros históricos, né? Então, vamos supor que você é um incrédulo, você está estudando história e você encontra lá uns manuscritos da Bíblia falando desse homem, você encontra outros manuscritos não da Bíblia, mas de historiadores falando desse homem, e você tenta montar a história do passado, com base em arqueologia, com base em registros escritos, e tudo bem. Então, como se faz com qualquer história aí? Como que você conhece a história do Brasil? Eu nunca vi Dom Pedro I, né? Mas eu tenho os escritos dos antigos falando sobre Dom Pedro I. Não existia filmadora na época, não existia câmera fotográfica, enfim, você não tem um registro digital do que aconteceu, você tem que se basear no que os outros falaram. Então, história antiga, você se baseia no que os antigos falaram. Então, os estudiosos, estudando história da antiguidade, chegaram aí, existe controvérsia, evidentemente, mas muitos acadêmicos, e aqui eu vou citar um apologista chamado William Lane Craig, numa entrevista com o Ben Shapiro, alguns conhecem ele talvez. Ele fala o seguinte, ele é um acadêmico, ele cita que os acadêmicos, muitos acadêmicos chegam à seguinte conclusão, sem muita dúvida, que Jesus existiu, Jesus foi crucificado e o túmulo foi encontrado vazio dias depois. Esses três fatos históricos podem ser estabelecidos mesmo sem religião, mesmo sem a palavra de Deus,
você estudando a história, você pode concluir que Jesus Cristo existiu, Jesus Cristo foi crucificado e o túmulo foi encontrado vazio dias depois. Então, tem que haver uma explicação para um túmulo vazio. No terceiro dia foi encontrado, né? Sim, essa história que se espalhou na época de que os guardas romanos que vigiavam o túmulo dormiram e aí os discípulos vieram e roubaram o corpo. A pergunta que se faz é: se os guardas dormiram, como é que eles sabem que os discípulos vieram e roubaram o corpo? Eles estavam dormindo. Eu queria perguntar, não havia testemunha de defesa naquele tempo? Até Paulo, quando foi... Não, ele pode ter testemunho de defesa, mas não necessariamente, né? Geralmente eles defendiam-se a si mesmos. Não, Paulo, quando ele foi julgado, ele mesmo se defende, né? Ele disse que ele estava sozinho, não tinha ninguém. Estevão também, ele teve que se virar, né? Sozinho ali. Um outro fato também é que, em casos assim, de falha de soldados, eles eram mortos e eles não foram. Pois porque os fariseus falaram: se isso chegar aos ouvidos de Pilatos, nós vamos proteger vocês. Não sei se isso chegou e eles protegeram ou não, ou se os guardas morreram, também não sei, né? Enfim, mas essa história que eles contaram, uma história que não cola, né? Se você está dormindo, você não pode dar um relato desses. Isso é um fato. O túmulo foi encontrado vazio. Muitos acadêmicos consideram isso verificável, porque os historiadores antigos disseram que isso aconteceu. O Joséfos é um dos que mencionam. Eu sei porque ele menciona a crucificação, e eu creio que ele menciona também que os discípulos disseram que ele foi ressuscitado. Muitas pessoas da época então disseram ter visto Jesus após a morte. Isso também é um relato histórico, tá? Você pode não acreditar, mas que as pessoas disseram que viram Jesus, e isso também os acadêmicos concordam, que o corpo não estava no túmulo e que as pessoas disseram que viram ele ressuscitar. Então você tem que ter uma explicação para essas alegações, para essa história, né, de que eles disseram que viram. E a terceira coisa que você pode comprovar, mesmo sem a Bíblia, mesmo sem a religião, é que muitas pessoas mudaram radicalmente de vida após esta constatação de que viram Jesus e passaram a viver e a morrer pelo testemunho da ressurreição. Você não pode negar o sangue dos mártires. Eles de fato disseram que Jesus ressuscitou e foram até a morte com esse testemunho, né? E aí vem aquela pergunta tradicional, que eu não sei quem foi o primeiro a falar esse argumento, mas por que você morreria por uma mentira se você sabe que é mentira? Se é uma teoria da conspiração e você quer criar uma religião de um Deus homem, então eu vou inventar que Jesus ressuscitou e vou espalhar isso porque eu quero criar uma religião. Tudo bem, mas a hora que colocarem uma faca no teu pescoço, você vai negar, né? Porque você não quer morrer por causa de uma mentira se você sabe que é mentira. Você pode até morrer por uma mentira se você pensa que é verdade, né? Tem muito muçulmano que morre por Alá e pelo Islã achando que é verdade. Mas se você sabe que é mentira, por que você vai dar a sua vida por isso? Não tem lógica. Então, de fato, historicamente, essas pessoas realmente acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Isso é fato. Talvez isso tenha surgido porque foi uma mulher que viu ele dizer. Não é essa a questão, porque eles acreditaram no testemunho da mulher e foram até a morte com esse testemunho, né? Mesmo aqueles que não viram Jesus ressuscitado depois, pelos sinais dos apóstolos, eles creram. Então aconteceu alguma coisa ali para eles acreditarem, muito forte. Eles mudaram de vida radicalmente, eles foram contra as autoridades do judaísmo e estiveram dispostos a ser expulsos das sinagogas e mortos e perseguidos. Então por quê? Essa é a pergunta que tem que ser respondida por qualquer filósofo aí da religião, né? Então começam algumas teorias. Bom, como que você pode explicar isso? Houve alguma alucinação coletiva? Eu já li isso.
pessoas acham, houve uma alucinação coletiva, igual essas alucinações aí, que às vezes tem, alguns vão dizer, as alucinações de Fátima são, um monte de gente viu lá, mas não aconteceu. Eu não sei se não aconteceu, pode ser que aconteceu alguma coisa ali no céu, realmente eles disseram que viram, mas não necessariamente você vai seguir Fátima por causa disso. Alguma coisa aconteceu lá no céu. Agora, o que eles disseram que viram, eles viram. Então alguns vão dizer, uma alucinação coletiva. Eu não acredito nisso, alucinação coletiva. Seja de Fátima, seja de Jesus ressuscitado, alguma coisa foi visto. Não é assim, todo mundo está achando que está vendo, mas não está vendo. Outra coisa, alguns vão dizer que essa teoria da conspiração acho que cai por terra, né? Você inventar uma história e querer morrer por ela, não acredito que isso se sustente. Oi. Porque nós temos experiências com Jesus. Deus trabalha na nossa vida, e isso dá certeza absoluta de que não é alucinação nenhuma. Ou nós estamos tendo alucinação para hoje. Mas eu não vi, né? Então, se fosse simplesmente uma alucinação, a gente ia orar e não ia receber nada, nunca ia receber nada. Eu não entendi o argumento, desculpa. Você ia receber de Deus, por exemplo, você vem em Deus. Sim. A pessoa com câncer, você começa a fazer oração e você vê que Deus liberou ali. Sim. Não apenas uma vez, mas várias vezes. Sim, aí tem isso. Uma alucinação que atribui bênção. Complicado. É complicado. Alguém vai invocar o poder da mente, sei lá o que vai se dizer, mas enfim. Quando o coração está duro, está duro. O que eu estou apresentando aqui são argumentos lógicos. Os argumentos lógicos não necessariamente vão converter uma pessoa, mas eles são suficientes para você crer. A pessoa não crê porque o coração é duro. Então, irmão, os católicos creem que Maria também não crê. Ela teve ascensão. Isso é discutível. Alguns dizem que ela teve ascensão viva, outros acham que ela morreu e o corpo ascendeu aos céus. Tá? Essa é uma discussão que não está fechada, eu acho, dentro do catolicismo, mas também não vem ao caso para nós, porque não está na Bíblia, né? A nossa revelação é a Bíblia. Eu já li um argumento dizendo que Jesus tinha um irmão gêmeo. O irmão gêmeo que cresceu escondido, separado, e aí quando um morreu apareceu o outro. Eu não quero acreditar. Nunca ninguém ouviu falar do irmão gêmeo de Jesus e de repente ele aparece 3 dias depois, né? É a conspiração perfeita, né? O sujeito, quando quer acreditar numa coisa, acredita, né? Tem paciência. Agora, o irmão gêmeo, você vê ele sendo levado aos céus, igual em Atos capítulo 1, já é complicado, né? É o sósia, né? Isso aí. Se confundiram ele com João Batista, porque ele não podia ter um sósia, né? E outros então vão dizer que ele é a verdade. Porque ele falou para João, para Maria, eis aí o teu filho. Mas é uma outra história, né? Não diz respeito a se ele tinha um irmão gêmeo ou não, né? Não, pois é. Mas aí ele foi, João foi considerado também irmão dele. O outro João, tá. O outro João, sim, o irmão adotivo dele, né? Ele adotou a mãe, na verdade, para cuidar dela, né? Então, irmãos, veem, quando você procura uma explicação naturalista para tudo na vida, você vai ficar tentando negar os milagres, mesmo com histórias absurdas, né? Alguns vão dizer, a ressurreição é mais absurda do que qualquer outra coisa, então eu acredito em qualquer outra coisa menos na ressurreição. Eu tenho como fato assim consumado para mim que uma história escrita com sangue dos mártires é irrefutável. Isso para mim é um argumento assim irrefutável. Se foi escrito com sangue dos mártires que disseram que viram, isso para mim é suficiente. Eu acredito porque os antigos disseram que aconteceu e eles foram até a morte com isso. E o Espírito Santo me convenceu, né? Até antes de eu saber dessas coisas, eu já era crente, né? Mas assim, hoje, raciocinando e pensando na história, eu diria, esse é um argumento fortíssimo, né? A pessoa não crê, eu sei, que precisa do Espírito Santo para crer, mas que o argumento é forte como é que você não acredita neles se eles deram sangue por causa disso, né? O que você vai dizer a respeito disso? E é por isso que Deus permitiu a morte deles, né? É por isso que Deus teve uma geração de mártires e até hoje tem, né? Porque o sangue fala muito forte, o sangue, ele clama de maneira muito forte. Além da Bíblia, então vamos pensar,
sobre se o texto é confiável ou não, se Jesus existiu ou não, né? Além da Bíblia, existem outros relatos do século I falando sobre Jesus, como eu já mencionei aqui o historiador judeu Flávio Josefo, que não era crente, é o que tudo indica, né? Existem 10 escritores não cristãos que mencionam Jesus nos primeiros 150 anos da história. 10 escritores. Você fala, só os evangelhos falam de... Não, existem 10 escritores fora da Bíblia que falam sobre Jesus. Historiadores aí da época falando sobre Jesus. Você pode pensar assim, mas 150 anos, só 10 fora da Bíblia que falaram, fora do cristianismo, né? Escritores aí não cristãos, porque do cristianismo tem um monte aí dos pais da igreja, tudo, né? Eles vão falar, mas assim, esquece esses, pensa só nos não cristãos, os inimigos do cristianismo, ou os neutros. Você tem 10, você pensa, é muito pouco. Só que não é pouco. Se você comparar com Tibério, que era o César romano na época de Cristo, só existem 9 escritores que mencionam esse imperador. Então tem mais escritores falando de Jesus do que do próprio imperador romano da época. Se você incluir os escritores cristãos, Jesus ganha de 43 a 10 de Tibério. Tá? Então é muita coisa. Se pensando isso dos textos que foram encontrados, né? Porque a arqueologia é difícil, né? Você tem que encontrar textos dos primeiros anos da era cristã. Estou falando de textos de 2000 anos atrás, né? Muitos se perderam desses textos, né? Mas do que sobrou, ainda Jesus ganha de 43 a 10. Então tem bastante coisa aí. Existem quase 15 mil manuscritos antigos do Novo Testamento. Muita coisa. Se você pensar nos textos famosos da antiguidade, a Ilíada de Homero, que é aquela história lá do cavalo de Troia, né? Ela vem em segundo lugar. Então o Novo Testamento tem 15 mil. O segundo lugar tem quantos manuscritos? Tem 643. Então, de 15 mil para 643. Está certo que a Ilíada é mais antiga, né? Mas mesmo assim, é um texto da antiguidade que você tem aí 600. O Platão, tão famoso, né? Os textos dele só tem 7 manuscritos. O Platão é famosíssimo. Todo mundo confia nos textos de Platão, ninguém nega, ninguém contesta que Platão é Platão, é Platão. Mas só tem 7 manuscritos de Platão. Do Novo Testamento tem 15 mil. E as pessoas vão discutir aí se existiu, se é confiável. Não, é uma argumentação assim muito esquisita. Outra coisa, se você pensar, a gente não tem os originais do Novo Testamento, mas nós temos cópias escritas 25 anos após os originais terem sido escritos do Novo Testamento. Isso os acadêmicos discutem, mas uns dizem que até encontramos cópias aí de 25 anos após os originais, bem próximo dos originais. Já o Homero lá que eu mencionei, do Cavalo de Troia, as primeiras cópias que nós temos são 500 anos depois do original. O original foi escrito, só 500 anos depois vieram. A gente tem cópias que foram escritas 500 anos depois de Homero, e todo mundo confia aí no que o Homero escreveu. Platão, 1200 anos depois. As cópias que nós temos, manuscritos que nós temos de Platão, foram escritos 1200 anos após os originais. E ninguém questiona Platão. Mas, Novo Testamento, 25 anos depois dos originais, nós já temos cópias. E todo mundo questiona. Acho que o Novo Testamento não é confiável. Sócrates, eu acho que nem sabe se existiu. O pessoal acredita que ele existiu. Claro. Então, sim, você baseia-se no testemunho daqueles que escreveram. Por que você vai duvidar? Mas do Novo Testamento todo mundo duvida. Por quê? Porque é cristão. Porque os homens não querem Cristo. O mundo me odeia. Então, porque o mundo vai vos odiar. Porque ele me odeia, Jesus falou. Então, existe uma campanha contra o Novo Testamento. Existe uma campanha global contra o Novo Testamento. Nós temos um texto antigo, nós temos o depoimento de testemunhas oculares, nós temos o depoimento de testemunhas oculares múltiplas e independentes umas das outras, nós temos as testemunhas oculares que são dignas de confiança pela reputação delas. Não todas têm a reputação, mas se você pega Lucas como um médico, fica difícil de contestar, e Paulo como um rabino.
Nós temos testemunho de oponentes de Cristo, nós temos o testemunho que contém fatos ou detalhes que são embaraçosos para os autores, porque os discípulos ficam escrevendo as broncas que Jesus dava neles. Uma pessoa não gostaria de escrever isso a respeito de si mesmo. E nós temos o texto escrito com sangue dos mártires, né? Então é um texto bastante confiável. Tudo isso a gente vai incluir aí num curso então do IB com mais detalhes, né? Vamos voltar aí para o texto de Mateus 14, pensar então, já conhece a história, então vamos continuar ali do Herodes com João Batista. Mateus 14, eu vou ler o versículo 2 a 5, retornando aqui ao nosso contexto imediato, né? Mateus 14, 2 a 5, e disse aos seus criados, aqui é Herodes falando, né? Vamos ler o 1 também. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Não te é lícito possuí-lo, né? Herodes queria matar Jesus. Nós vamos tentar entender duas coisas aqui. Quem queria matar Jesus, quem estava por trás disso, e por que João Batista vai e fala isso para Herodes, se Herodes nem era crente, né? Tem um homem ali adulterando, por que ele vai lá arriscar a cabeça para falar que esse homem está em adultério? Está todo mundo em adultério por aí, né? Então, por que ele perdeu a vida por causa disso, né? Existe um contexto aqui importante. A gente não vai lá em Brasília falar para o presidente: você não pode divorciar dessa, casar com aquela, porque você está em adultério, igual o Herodes fez, né? Não, a gente não tem muito essa preocupação, né? Eles vão dar conta a Deus. Agora, João Batista fez. Por que ele fez? Vamos ver. Então você tem aqui Herodes querendo matar Jesus. Primeira coisa, se você comparar esse texto com o de Marcos, vou ler de novo aqui, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão, né? E aí versículo 5, e querendo matá-lo, temia o povo. Então Herodes queria matar Jesus. Aqui só fala isso, não entra em muitos detalhes. Desculpa, João, exato. Marcos vai explicar um pouco mais detalhadamente. Vamos ver Marcos 6. Sempre indo para lá e para cá, né? Comparando um com o outro. Então, Marcos 6, versículo 17, ele diz assim: mesma coisa, porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo amarrando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava. Então entrou aqui o outro elemento, Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Por que lá não podia? Então aqui, antes só fala Herodes queria matar, aqui fala Herodias queria matar e não podia. Por que ela não podia? Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo-o e de boa mente o ouvia. Aqui parece uma contradição, né? Porque o Mateus diz que Herodes queria matar João Batista e o Marcos diz que ele não queria, ele estava protegendo ele da Herodias. Afinal de contas, o que é? O Herodes queria matar ou não queria? Então, aparentemente, ele prende, né? Então, ele queria. Ele prende João Batista, mas quando ele começa a ouvir João Batista, ele fica com medo. O detalhe que o Mateus não introduziu, não é que tem contradição, né? Mas você tem um detalhe a mais aqui. Ele prendeu de fato. Provavelmente ele ia matar. Só que quando ele começa a ouvir João Batista, ele começa a ficar com medo desse homem. Esse homem é um homem de Deus. Mesmo o incrédulo, às vezes ele tem essa consciência, né? Ele ouve a palavra de Deus, ele fica com respeito. Já viu aqueles traficantes que
que respeita o pastor, se for um homem de Deus, se não for um deles, né? Se for um homem de Deus ali, numa igreja ali no morro, ele respeita, né? Não mexe com esse não, né? Esse aqui a gente controla aqui, mas esse aqui deixa ele em paz, porque eles têm um certo temor, né? Até o ímpio, ele tem um certo... E Herodes era assim. Ele, em princípio, ele prende João Batista quando começa a ouvir a palavra, e às vezes a consciência até acusa, né? E ele ouvia de bom grado, de certa maneira, só que mantinha preso. E a Herodias não se continha, ela tinha que matar esse homem, né? Então existia uma Jezabel, vamos usar esse nome aqui, por trás do Acabe. Quem que era Jezabel e Acabe? Jezabel queria matar quem? Elias. E o Acabe, então, era usado pela Jezabel. A Jezabel ficava falando no ouvido do Acabe contra Elias, né? Aqui era uma situação parecida. Você tem Herodias falando com Herodes para matar João Batista. Mas o Herodes tem um temor, assim: eu não posso pôr a mão nesse homem que é um homem de Deus, né? Alguma coisa. E ele temia o povo, né? O povo pode se voltar contra mim, porque o povo tem João Batista como profeta. Então a gente tem essa explicação quando você compara os dois. Agora, a pergunta que eu faço também sobre João Batista falando com Herodes e essa mensagem: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Tá, vamos pensar nisso aqui. Contexto então. Herodias, qual que era o caso? Vamos explicar aqui. A Herodias era, na verdade, uma sobrinha do Herodes. Além de adultério, tinha incesto na história. Ela era sobrinha do Herodes. Ela era filha do seu meio-irmão Aristóbulo. Isso aqui é a história, conta, não está na Bíblia, tá? Mas são os detalhes aí da história. Ela era filha do Aristóbulo, que era meio-irmão do Herodes. E era mulher de Filipe, que era outro meio-irmão do Herodes. Ou seja, o Filipe também era tio da Herodias. Então um tio casou com a sobrinha, que era o Filipe, com Herodias. O outro tio cobiçou a Herodias e roubou a mulher do Filipe. O Herodes, um tio roubou do outro. Uma confusão, aquela sujeira, né? E aí você tem então esse adultério incestuoso aí de Herodes com Herodias. E então João Batista vai lá e vai falar com ele. Por que João Batista vai especificamente em Herodes? Bom, Herodes era o tetrarca. A região ali da Judéia tinha sido dividida em 4 partes e uma delas foi dada. 4 é tetra, né? Então ele era um dos tetrarcas, um dos que cuidavam ali daquela região, uma autoridade. Você tinha Pilatos e tinha Herodes. Pilatos cuidava mais da política, de conter rebeliões, de garantir os impostos. E o Herodes, ele era o religioso, o líder para cuidar dos assuntos religiosos, os tribunais religiosos e coisas assim. Então você tinha essas duas autoridades. Herodes ele era descendente de Herodes o Grande, que tinha se convertido ao judaísmo, ele era um idumeu. Então você vinha, em princípio, em teoria, de uma família judaica, assim, que dizia que seguia o judaísmo. Então João Batista vai: você é rei dos judeus, então você tem que se comportar como rei dos judeus. Você não pode possuir a mulher do teu irmão, do teu irmão. Então, por isso que João Batista não é simplesmente um político cometendo adultério, é um político cabeça de Israel, né? Povo de Deus. Então, você tem que se comportar. João Batista vai lá e aponta o dedo, né, para Herodes. Esse medo que ele tinha do povo era um medo político? Era um medo de uma revolta, né? De eles se levantarem contra mim. É um medo político, sim. E aí você tem, além disso, a mensagem que ele faz, que ele fala para Herodes: olha, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Tá, bom. Então Herodes casou-se de fato com a mulher do irmão dele. O que João Batista queria que Herodes fizesse? Deixasse ela. Então divorcia, devolve ela para o outro irmão.
Agora aí entra uma dúvida, por quê? Deuteronômio 24, veja só, Deuteronômio 24, 1 a 4. De fato é isso, mas a gente fica com uma dúvida assim. Deuteronômio 24, 1 diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Entendendo? Está casada com um, divorciou, casou com o outro, divorciou ou o outro morreu, não pode voltar para o primeiro. Proibido, isso aqui vai contaminar. Então, será que João Batista falando, divorcia dela, entrega ela de volta, mas aí vai quebrar a lei? Como é que você faz isso, né? Por que é contaminação? Porque o segundo casamento, na verdade, foi adúltero, né? Jesus foi explicar isso mais tarde, né? Se alguém der carta de divórcio e ela casar com outro homem, o novo casamento é adúltero. Jesus explicou isso. Então essa contaminação não pode. Mas aqui tem específico uma coisa que aparentemente é pior ainda, né? Você receber uma mulher contaminada por um outro casamento adúltero e você voltar aqui, isso é a pior coisa ainda, né? Então, não podia. Então por que João Batista fala divorcia? Né? Para começar, divórcio não é de Deus. Então ela já está casada. Se você tiver uma situação em que, vamos supor, a gente é contra o divórcio, vamos supor que alguém casou, divorciou e casou com outro, você não chega nessa pessoa e fala, divorcia dessa e volta com o primeiro. Vai ser pior ainda, né? Ou divorcia dessa e fica sem ninguém. A gente nunca fala para a pessoa divorciar, né? Não divorcia. Não. Casou, não divorcia. Divorcia, não casar de novo. Casou de novo, não divorcia de novo, né? Esse é o nosso ensino. Agora, então, o que João Batista queria que Herodes fizesse? Se você vê o jeito que ele fala assim: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ela ainda é mulher do teu irmão. Porque aparentemente não houve assim um divórcio da parte do Filipe. O Filipe falou, eu não quero mais Herodias, está aqui a carta de divórcio, e ela vai lá e casa com Herodes. Na verdade houve um roubo, que o Herodes que era o rei, a mulher preferiu casar com o rei do que com o irmão do rei, ela larga e vai casar com esse, né? E aí ele fala, isso aqui não pode, devolve lá, né? Porque esse casamento não é válido, você está simplesmente adulterando com ela, ela é do outro ainda, né? Então é uma situação toda errada, tudo complicado, né? Não tem solução limpa para um caso sujo, mas pelo menos ele tinha que largar. Ele tinha que largar essa mulher. Bom, aí a gente sabe o que acontece com o restante da história, né? O Marcos 6, vamos só finalizar aqui. Marcos 6, 21. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Já piorou, agora está de olho na filha da esposa. Disse então o rei, essa provavelmente era a filha do Filipe, só para deixar contextualizado aqui, né? Não era filha dele, era filha do Filipe com a Herodias, né? Disse, era Salomé, segundo a história o pessoal fala que era Salomé essa filha, o nome dela. Disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Essa aqui é uma frase, até metade do meu reino, é meio que jeito de falar, não é que ele ia dividir, ele nem tinha autoridade para fazer isso, é dividir o reino na metade e dar metade para ela, né? Isso aí é César que vai dizer, né? Então, mas é um jeito de falar, eu te dou o que você quiser. Linguagem exagerada aqui.
É a mesma coisa que o Assuero falou para Esther, né? Quando a Esther entra, ela fala: pede o que você quiser, até metade do meu reino. É um jeito de falar, não é que ele ia realmente dar metade e ele ia servir meio a meio, né? Ele é o rei, mas assim, ele está querendo dizer: estou aberto para você, pode pedir o que quiser, eu vou atender, né? Uma linguagem exagerada. E aí, ela pede o quê? Cabeça do João Batista. Ela, na verdade, ela vai perguntar para a mãe, né? A mãe fala. Ela não sabia o que pedir. Será que eu vou pedir dinheiro? Eu quero castelo, sei lá o que eu quero, né? E aí ela vai toda contente com a mãe. E a mãe fala: nada disso, eu quero a cabeça do João Batista. Bandeja de prata foi o que trouxeram. Ela pediu a cabeça do João Batista, né? Versículo 24. E versículo 25: entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Ela concordou com a mãe, ficou empolgada também, né? Com isso, ela também não gostava de João Batista, pelo jeito, né? E isso lembra a história de Esther, de certa maneira, porque o que Esther pediu para o rei Assuero? Ela queria que ele tirasse o Amã que estava Ele queria a morte do Amã. Ela também pediu a morte do adversário, só que no caso ali era para a proteção do povo de Deus, né? E esta aqui já pediu a morte de um servo de Deus para não incomodar ela, a sua consciência, né? No fundo foi isso. E aí então, o que acontece no final, versículo 26, e o rei entristeceu-se muito. Coitado do rei. Coitado do rei, ficou tão triste. Entristeceu-se, coitado, né? Entristeceu-se sim, mas não o suficiente para me arriscar a própria reputação. Na minha reputação, eu não vou arriscar na frente de todo mundo aqui, né? Todo mundo vendo o que eu falei. Ele ficou com um certo remorso, sim, né? Não queria isso, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar, e enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça, e ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a sua cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Aqui você vê uma situação que não é já parecida com a de Esther, aqui já é parecida com Jesus. Jesus é morto injustamente por um rei que não queria matá-lo, mas não era homem o suficiente para assumir perante a população que não vai morrer, porque ele está preocupado com a sua reputação, mais do que com a justiça, com a vida de um inocente ou qualquer coisa. Então ele sim fica triste, mas ele prefere agradar o povo para manter a reputação. E aí ele manda condenar um inocente, esse inocente é sepultado e vem. Jesus não tinha sido sepultado, ele foi tirado da cruz por José de Arimateia, né? Então ele foi sepultado com honras. Jesus foi sepultado com honras. E os discípulos de João Batista também cuidaram para que ele tivesse um sepultamento decente aqui, né? Esse cuidado. Então, as pessoas naquela época tinham o estômago mais forte, eu acho. Hoje em dia, provavelmente a menininha ia desmaiar, né? Ver uma cabeça dentro de uma bandeja. E é esta festa que se comemora agora, né? Esta festa que se comemora agora? Festa de São João. São João Batista, tá? Entendi. Um detalhe para finalizar. Deus não protegeu João Batista da morte, uma morte humilhante. E isso acontece ao longo da história, mencionamos os mártires. Eu lembrei daquela música, uma música que cantava uns tempos atrás, que não é uma música ruim, uma letra sem problemas, mas que ela não contempla essa situação, essa possibilidade. A música era assim: minhas provações não são maiores que o meu Deus, é verdade? E não vão me impedir de caminhar, é verdade? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Está incompleto. Se diante de mim não se abrir o mar, ou Deus vai me fazer andar por sobre as águas, ou Ele vai deixar eu me afogar, como aconteceu com João Batista, mas eu receberei a recompensa na glória. Então,
Tudo pode acontecer debaixo da soberania de Deus. Se Ele achar que eu devo perecer, então eu devo perecer. Mas isso não vai me impedir de caminhar. Igual o missionário. Igual o missionário queimado. Onde foi mesmo? Em Quênia, semana passada ou retrasada, né? E agora essa semana atacaram uma escola em nome lá do Deus deles lá. Não, isso está acontecendo frequentemente. Mas é isso, irmãos. Nada disso deve nos impedir de caminhar. Essas histórias servem para nós termos a perseverança, né? Passar a palavra para o Rubens.